Graça e paz, igreja. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui nesta quarta-feira doutrinária, por meio desta transmissão online, mas transmitindo aqui com muita seriedade uma pequena porção da palavra do nosso Deus, para dela aprendermos um pouco mais e, claro, irmãos, almejamos aqui a edificação sobre a Igreja do Senhor. Nós temos já há alguns meses, estudado o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e hoje nós iremos ver o capítulo de número 31, o versículo de número 1 até o versículo de número 21, esse texto que tem por título Jacó retorna à terra de seus pais. É muito importante para todos nós termos em mente o contexto em que está inserido esta passagem. Hoje nós faremos um link direto com tudo o que foi visto até aqui, principalmente aqui numa ideia de continuidade do último texto que foi estudado na última quarta-feira, que é ali quando nós vimos o enriquecimento na vida do Jacó. Ele que estava distante da terra dos seus pais já há alguns anos, já havia inclusive se casado, já havia gerado filhos e trabalhara muito, passara por alguns perrengues nas mãos do Labão, que o enganou em alguns momentos, e aí então, por último, ele consegue enricar. E isso, esse enriquecimento na vida dele chama a atenção do Labão. É muito importante, termos isto em nossa mente. Que Deus, nos ajude, nos direcione e que aqui, por meio de rápidas palavras, que Ele possa falar de uma maneira muito profunda aos nossos corações. Quem sabe hoje, por meio da sua palavra, Deus não traz uma resposta para você diante de algum desafio ou de alguma situação que você esteja vivenciando. Que a palavra de Deus seja bússola na sua vida, seja a luz a iluminar o teu caminho. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós queremos clamar que pelo sangue de Cristo Jesus, tu possas falar conosco, falar com a tua igreja, falar com o teu servo, com a tua serva, por meio da Sagrada Escritura, Pai. Fala conosco, Deus, de uma maneira como só tu podes fazer, Pai. Que o Senhor de fato esteja nos direcionando, esteja nos ministrando por meio do teu Espírito e por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Como sempre, irmãos, acredito eu que em muitas dessas quartas-feiras, esta é uma palavra recorrente, Nós não temos aqui nem como, irmãos, fazermos um detalhamento, de todos esses capítulos aqui do livro do Gênesis. Se nós fôssemos, de fato, nos aprofundarmos em todos esses textos, certamente nós não teríamos tanto tempo assim e, principalmente, irmãos, neste formato que nós temos estudado a palavra de Deus por meio do online. Então nós vamos aqui temos aqui convicção de que esta passagem, no capítulo 31, versículo 1 até o versículo número 21, haveria aqui várias coisas para serem faladas, várias lições para serem aqui apresentadas, aprendidas, aplicadas na nossa vida, mas diante do tempo que nós temos, eu quero apenas me apegar a duas lições que podemos aprender, com esta passagem, com este episódio na vida do Jacó, ok? O texto aqui é um texto que já revela no início uma preocupação que surgiu no coração do Jacó. Preocupação esta somada também com um receio, com um medo, porque ele percebera que Labão, ali, tanto o seu senhor, o dono daquelas terras, como também o seu sogro, ele percebendo, que Jacó havia enriquecido ali, além da conta, Labão, ele põe os olhos, ele abre os olhos para essa situação, e é algo que é
percebido então por Jacó. Jacó ele percebe que de fato havia ali algo estranho, o caldo havia entornado, né? Ele percebe um mal-estar, ele percebe um olhar, ele percebe uma feição em Labão que não era muito legal, que não era muito bom, e o coração dele enche de temor, algo ali não fica muito bom, né? Na caminhada deles, o texto começa dizendo que Jacó ele começou a ouvir comentários, né, ali dos próprios filhos de Labão, que diziam: olha, Jacó ele se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza, não é? E aí Jacó, por sua vez, o versículo 2 declara que ele reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como anteriormente. E neste momento, então, que o caldo entorna, que a situação fica difícil, Jacó, ele toma, então, uma decisão. Ele chama, então, ali as suas esposas, no caso Raquel e a Lia, né, que eram filhas do próprio Labão, e começa ali a conversar um pouco com elas. E ele toma, então, esta primeira decisão, essa decisão, né? Jacó, ele resolve que era hora então de partir, que era hora então de ir embora. O que aqui para mim já é uma primeira lição muito importante para nós aprendermos aqui com este episódio na vida de Jacó. Ele soube a hora de partir, justamente quando o clima pesou, né? Quando a situação ficou difícil. Nesse caso, ficou difícil ali com Labão, que era alguém que fazia parte da sua parentela, era alguém que de fato fazia parte da sua família. Então ali o clima pesou, a situação não ficou muito legal. Então, ao invés de insistir, ao invés de persistir, ao invés de lutar, de brigar, ele reconheceu que havia chegado em um limite e ele decidiu, ele soube que era melhor partir, que era melhor então ir embora. Justamente, né, quando aqui no caso Labão, ele não compreendia de forma alguma o agir de Deus, né, na própria vida ali do Jacó, aquilo que Deus havia feito na vida do Jacó. O versículo 2 nós vimos, ele reparou no rosto de Labão, ele viu que já não era favorável a ele, como fora ali em dias passados. O versículo 5 a 7, ele então, no versículo 4 ele chama as suas esposas, e no versículo 5 ele diz para elas: eu vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Aí ele fala: vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. E aí ele começa então a falar, né, sobre aquilo que Deus fizera na vida dele, aquele episódio, né, das varinhas que ele pega, coloca ali na beira do riacho, coloca as crias, né, ali que pertenciam a Labão, e aí aquela ideia dos salpicados e malhados que começavam a nascer, não é? E ali, de fato, um agir de Deus na vida de Jacó, a ponto de ele enriquecendo cada dia mais e mais, mas Labão não compreendia, né? Poderíamos dizer ali que era um ímpio não compreendendo o agir de Deus na vida de um servo, né? Então criou-se ali um impasse literal, né? Criou-se ali uma desarmonia, começou a se criar uma grande inimizade entre eles. O texto não revela que houve uma briga entre eles, mas antes mesmo de acontecer isso, percebendo que não estava nada muito bem, que não era muito legal, Jacó então ele decidiu então partir. É melhor partir, já que não está dando aqui para mim, já que não está legal. Se eu permanecer aqui, algo pior pode acontecer, podemos brigar de fato, às vezes podemos ir às vias de fato, então é melhor partir. A palavra do Senhor diz lá no livro do Romanos, de que no depender de vós tendes paz uns com os outros. Eu
Gosto, inclusive, né, para mim mesmo, né, ouvindo este versículo bíblico, eu gosto de a mim mesmo aplicar que muitas vezes é melhor abrir mão até da razão, mas não perder a paz. E há pessoas que são o contrário, as pessoas não querem, abrem mão da paz, brigam, vão até o fim, insistem, criam ali muitas celeumas, criam uma inimizade terrível, uma briga terrível, e às vezes algo pior chega a acontecer. Mas há momentos na vida, Jacó me ensina isso. Há momentos na vida que é melhor você parar, é melhor você voltar, é melhor você retroagir, é melhor você ir embora, é melhor você partir. Deixa os outros que querem briga, que querem discussão, falando sozinho, mas parte, vai embora. Jacó, ele soube a hora de partir. Ele soube. O versículo 17 diz que então se levantou Jacó e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos. Ele levou então todo o seu gado, levou tudo que ele possuía, levou a sua família e foi embora. Ele partiu. O versículo 21 usa até uma expressão aqui que para muitos é um motivo de vergonha. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Jacó, ele soube a hora de partir. E nós também precisamos aprender isso. Nós precisamos saber ler, não é, a situação, o quadro geral. Há momentos em que algo chegou em tal ponto, naquela reunião de família, naquele grupo de amigos, naquele grupo de WhatsApp, naquela rede social, até mesmo no ambiente de trabalho, seja onde for, chegou em tal ponto, a coisa está ficando tão calorosa, a discussão está ficando tão terrível que é o momento de você parar. Opa, no que depender de mim, eu vou ter paz um com o outro. Gente, valeu, tá bom, tchau. Parte, vai embora, sai, vai para casa. Dá um tempo. Então Jacó, ele soube a hora de partir. Nós precisamos também saber a hora de partir. Então, muitas vezes, né, você está diante de um impasse e se pergunta: é hora de eu me defender? É hora de eu brigar? É hora de brigar? Às vezes, o mais indicado é partir, é fugir, é sair daquela situação. E a segunda lição que eu aprendo aqui é uma lição que, para mim, ela soa assim bem interessante, né? Quando Deus ele chama a Abraão, lá no Gênesis, né, no capítulo de número 12, o chamado de Abraão, o patriarca, né, o primeiro ali, ele diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Ele tira Abraão ali de perto dos seus, da sua parentela, e o envia para um lugar distante, para uma terra que ele nem conhecia, né? No caso Abraão nem conhecia, e segundo Deus seria uma terra que pertenceria a ele e que ficou conhecida então como a terra ali de Canaã, a terra prometida. Para Jacó, Deus, é interessante, ele disse o contrário. Ele disse para Jacó para ele voltar para a terra dos seus pais, ou seja, voltar para perto da sua parentela. Deus disse para Abraão: sai. Deus disse para Jacó: volta. É o Deus que manda, né, Jacó se voltar ali para a sua parentela, para a casa dos seus pais. O versículo de número 3 está escrito, né, 31:3, e diz o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aí o versículo 28, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã, né? A questão aqui, queridos, é onde estava Isaque, né? Isaque estava em Canaã, que era o pai de Jacó. Há muitos anos que, inclusive, não via o seu filho, que Jacó também não o via. E a questão é que Isaque estava na terra prometida, estava na terra que o Senhor prometera, a terra que o Senhor o deu, né? Então, é para este lugar que Deus está mandando com que Jacó volta para a terra do seu pai. Por quê? Porque ali Deus ele sabia que Jacó teria segurança. Então,
Fica essa lição para nós. Muitas vezes, quando grupos de pessoas se levantam contra nós, quando uma situação difícil, impera na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, quando nós temos um porto seguro para voltar, quando nós temos um porto seguro para ir. No caso de Jacó, era a terra do seu pai, era a sua parentela. E com certeza, você e eu também temos o nosso porto seguro. Nós temos ali o nosso esteio, nós temos onde nós colocarmos a nossa cabeça, buscando ali uma segurança, um conforto. Então, se chegou o momento da sua vida de um grande impasse em que você é o melhor sair, se retirar, fugir, certamente você não ficará só. Você tem alguém próximo a você. Você tem talvez uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, uma família a quem você pode se voltar. E ali você encontrará um refúgio seguro. Deus, ele não apenas direciona Jacó para ir embora, mas ele diz: volta para a casa do teu pai, volta para a tua parentela. É importante que ali você esteja. Talvez você esteja passando por situações difíceis nesse momento e talvez até dominado por um orgulho. Se você parar para pensar um pouco, talvez exista alguém ou pessoas, talvez exista uma família, alguém que te ama de verdade, que ali você vai encontrar um refúgio certo, um seguro, um porto seguro na sua vida. Então busca, então volta, então vai, então acolhe-se ali, sabe? Procura ali, de fato está buscando ali um teu descanso, um descanso para ti, ouvidos para te ouvir, pessoas que te amam, que certamente te darão o melhor conselho, talvez não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Então, diante de tantas lições maravilhosas que poderíamos tirar aqui desse texto, eu quero tirar essas duas lições nesse dia de quarta-feira, nessa quarta-feira doutrinária. Jacó, ele soube a hora de partir. Saiba também a hora de partir, a hora de se retirar, a hora de deixar apenas o seu silêncio naquele lugar, lugar de acusação, lugar de perseguição, lugar que quer briga, confusão. Saia, foge, deixa que o tempo vai maturando todas as coisas e chegará o tempo de você falar, de você verbalizar e de ser ouvido, mas neste momento não, no que depender de você. Então, busque ter paz com todos, busque ter paz com todos. E em segundo lugar, o Deus que um dia disse para Abraão: sai da tua parentela, é um Deus que também diz: volta para a tua parentela, volta para o teu porto seguro, vai para aquele lugar onde você sabe que você é amado, você será cuidado, você encontrará carinho, você encontrará uma palavra de alguém que te ama e que se importa com você. Amém? Que Deus então te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele nos traga essa mesma maturidade alcançada ali pelo Jacó, essa maturidade de saber ler o seu tempo, de saber ler a situação e tomar a decisão correta. Amém? E eu espero que assim como o próprio Jacó, ele declarou para Raquel e para Lia que o Senhor esteve comigo, que você também sinta-se aí sempre acompanhado pelo Senhor teu Deus. Ele é contigo. Amém? Que Deus então nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos clamar a Ti para que a palavra, Deus, explanada, pregada, encontre guarida no coração. Para este e esta que precisavam ouvir uma palavra como esta, que reflitam, Senhor, e que tomem a melhor decisão, Pai. E ajuda-os para que sejam fortes, para assim agir, Senhor. Sê com o Teu filho, sê com a Tua filha. Eu clamo assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus então te abençoe. Paz.